Shalom, tudo bem com você? Nas cartas às igrejas de Éfeso e Pérgamo, no livro de Apocalipse, o Cristo chega a citar a doutrina dos nicolaítas, cujas práticas incluíam comer alimentos consagrados aos ídolos. Nós fizemos estudos sobre esses temas, sobre as cartas de Éfeso e Pérgamo, e nesses nossos estudos falamos assim de passagens sobre a nossa alimentação de hoje em dia, tanto no físico quanto na alma. Porque, para falar a verdade, né, nossa saúde está intimamente relacionada ao que comemos. Mas o que talvez tenha ficado um pouco distraído é que nossa alimentação interfere tanto no corpo quanto na alma. É verdade. É o mesmo que dizer que comer algo impuro interfere na pureza da alma. A alma sozinha não precisa de alimento físico, porque sem o corpo ela sequer estará neste mundo, não é verdade? E nem o corpo sem a alma precisa de comida, porque ele retorna ao pó. Então, de certa forma, falar de alimentação é também falar de espiritualidade, porque os dois estão intrinsecamente relacionados. Vamos dar alguns passos nesse tema. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus, de eternidade a eternidade. Estamos aqui, Senhor Deus, para mais um estudo sobre a tua palavra, Pai. Rogamos que o teu Espírito fale conosco, que possamos ter, Senhor Deus, mentes e corações abertos para receber de ti e podemos compreender melhor a tua vontade nas Escrituras. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que vão assistir a este estudo. Abençoa, Senhor Deus, a família de cada um deles, para a honra e glória do Senhor. Que haja entendimento sempre. Amém. Nós rogamos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus criou o ser humano, ele fez segundo a sua imagem e semelhança, soprando um sopro de vida em suas narinas. E o ser humano se tornou alma vivente. Presta atenção nisso, hein? O ser humano se tornou uma alma vivente. Isso está em Gênesis 2, 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Preste atenção nessa expressão, viu? Eu enfatizei. Alma vivente. O ser humano não se tornou um corpo com uma alma, não. Ele se tornou uma alma viva. Isto é, a alma foi colocada num corpo e se tornou vivente. É a alma que se tornou vivente. Pelo relato bíblico, o corpo vem da terra, enquanto a alma vem do sopro de Deus. Portanto, a gente tem que entender isso. O corpo deve manter as suas condições para acompanhar a superioridade, vamos dizer assim, a pureza da alma e ter condições de mantê-la. Perceba que o primeiro pecado ocorreu envolvido em uma questão de alimentação. Em Gênesis 2, 16, Deus orientou a alimentação humana. Preste atenção. Ao mesmo tempo em que liberou ao homem comer de toda a árvore do jardim, proibiu o fruto de uma especificamente. Mesmo sob, diria, um caráter de estatuto, condicionando a natureza humana à vontade de Deus, a orientação é indispensável ao propósito humano aqui na Terra. Ele deveria obedecer. Ou seja, qualquer que seja o fundamento, porém, a ordem certamente nos diz que algumas coisas não devem servir de alimento para nós, embora isso não seja o caráter principal do mandamento que Deus deu. Interessante, né? A palavra em hebraico que aparece em Gênesis 2:7, quando Deus cria o ser humano e ele se torna uma alma vivente, né? É nefesh, do hebraico nefesh. Porém, enquanto em Gênesis ela foi traduzida para o português por alma, em Deuteronômio 12:23, por exemplo, existem outras passagens, só peguei essa aqui de exemplo, né? Ela foi traduzida por vida. Deuteronômio 12:23 nos diz que o sangue é a vida da carne, ou do corpo, por assim dizer. Nefesh, portanto, é vida, mas também é o nível ou a dimensão mais baixa da alma humana e que está intimamente conectada à vitalidade do corpo e aos impulsos instintivos de sobrevivência. Sobre ela, sobre Nefesh, recaem as principais tentações humanas, que estão normalmente relacionadas à alimentação, às riquezas e aos prazeres sexuais. São as tentações, né?
Dizer que o sangue é a vida equivale a dizer que nele está a alma. O que também demonstra que o espiritual está intimamente conectado com a matéria, indicando que qualquer atitude no corpo físico, reflete na alma. Por isso, nossas atitudes realizadas por meio do corpo físico podem condenar ou não a alma. É muito interessante isso, né? Importante, para falar a verdade. Muito importante. A alimentação é um item tão precioso para Deus em relação à espiritualidade humana que, por exemplo, a terra que foi prometida a Israel por ocasião da libertação da escravidão do Egito foi descrita em termos alimentícios. Uma terra onde manam leite e mel. Isso não é à toa. É lógico que existe um simbolismo por trás disso tudo, né? A terra pode ser amaldiçoada pelo pecado humano, está lá em Gênesis 3,17. Mas também ela pode ser purificada pela ação inabalável da vontade de Deus. Para tanto, é necessário conservar-se puro tanto no corpo quanto na alma, para que tudo vá bem. É necessário que nós estejamos purificados para entrar em solo santo, para entrar num reino que é santo. Por isso a Torá, como palavra de Deus, nos orienta a não comer certas coisas. A mesma atitude que tomou com Adão no jardim. Né? Se você ler Levítico 11 e Deuteronômio 14, isso você vai encontrar algumas dessas orientações. A boca é a porta de entrada dos alimentos no corpo e por ela vamos dizer assim, a gente pode ver como uma pessoa se alimenta e como está também a sua espiritualidade. Presta atenção, hein? Aliás, a boca define a pessoa pelo que fala, pelo que come e pela maneira que come. Maneira como ela come, né? O livro de Provérbios, por exemplo, faz uma relação entre a espiritualidade e a alimentação, quando afirma em Provérbios 13, 25, por exemplo, né? Quando afirma lá em Provérbios 13, 25, o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Essa é uma relação. A gente pode fazer um estudo mais profundo sobre isso, mas aqui dá para a gente entender que os que vivem para o pecado e vivem em iniquidade, em excesso, buscam sempre a sua própria satisfação. Mas estar livre disso auxilia a compreensão na condução da própria vida. E isso permite a busca da purificação da alma. Mas aí vem a pergunta, né? O Cristo não falou que podemos comer de tudo? Em verdade, muitos usam passagens como em Mateus 15 ou Marcos capítulo 7 para argumentar que se pode comer de tudo. Mas nós não pensamos assim. Vamos ler o trecho de Marcos capítulo 7, versículos 18 a 20. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Marcos capítulo 7, versículos 18 a 20. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Amém? Essas passagens são usadas para dizer que nós poderíamos comer de tudo, mas não é bem assim. Nós não compreendemos dessa forma. A questão é muito simples. A conversa no trecho aqui de Marcos, capítulo 7, ela começou sobre lavar as mãos e terminou sobre questões espirituais. Ou seja, não está tratando de alimentos, mas de pureza espiritual. Quem acha que o Cristo está falando sobre alimentação, experimenta comprar uma alface na feira e leva para casa e come sem lavar. Se você fizer isso, né, já que o que se come não contamina o ser humano, então se você fizer isso, certamente vai dar testemunho de que as palavras do Cristo tratam desse assunto. Mas não é isso que o Cristo está falando. Não é sobre isso. Né? Nos versículos anteriores, os fariseus criticaram porque os discípulos não lavaram as mãos ao se sentarem à mesa para comer pão. Porque, na realidade, para eles, lavar as mãos também era uma regra de pureza espiritual. No entanto, isso não está nas Escrituras. Por isso, Cristo fica bravo
Na realidade, ele se embravece ali e os acusa de anular a palavra de Deus pelas tradições. Ou seja, a regra ali era uma regra tradicional, não era uma regra da Escritura, né, da palavra de Deus propriamente dita. Perceba que o Cristo fala que o que se come não entra no coração. Gente, isso é óbvio, né? O que se come não entra no coração. O que se come desce, entra pela boca e desce ao estômago. Né? E depois o processo de digestão cai na corrente sanguínea. E se cai na corrente sanguínea, afeta diretamente o corpo e a alma, porque a alma está no sangue, nefesh, né? Ela está no sangue. Né? A alma. A pureza espiritual refere-se ao coração e se relaciona a maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, como o próprio Cristo exemplifica. Mateus 5,19, por exemplo. Espiritualmente, quando ele diz que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, ele está se referindo ao que entra pela boca. Mas o coração, ele se contamina pelo que já está ali dentro dele. Na realidade, o homem pode se contaminar pelos olhos, pelos ouvidos. Isso vai ao coração, sobe ao coração, como se diz, né? Que entra nele de uma forma diferente, não é pelo alimento. Falar sobre os olhos, ouvidos, essas coisas assim, já é outro assunto. A gente pode falar sobre isso daí um dia. Mas quando o Cristo diz que o que sai do homem, isso contamina o homem, ele se refere ao que sai pela boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Olha que coisa. Logo, o que contamina o ser humano é o que sai do coração. Quando se fala da contaminação pelo que sai da boca, fala-se em ofensas, insultos, mentiras, fofocas, maledicências, né? Que inflamam as emoções e dão mau testemunho, porque são obras da carne. E por que o que sai do coração contamina? Porque a pessoa que está falando, ela se torna uma pecadora pelo que fala e pelos desejos do seu coração. Né? A título de exemplo, né? O 10º mandamento manda não cobiçar algo do próximo. A cobiça, ela está no coração. Aquele que cobiçar, peca. E o pecador é impuro espiritualmente. Perceba que o Cristo não fala que contamina aquele que ouve, embora saibamos que isso pode vir a acontecer. Mas contamina aquele mesmo que fala, de cujo coração sai a impureza. Um ponto que pode passar despercebido é que em Marcos, capítulo 7, versículo 19, que nós lemos, ele fala que torna puras todas as comidas. Ora, quando a Torá diz que a carne de certos animais não pode ser comida, ela está dizendo de outra forma que aquilo ali não é alimento para o ser humano. Assim, né? Desse modo, comer carne de porco, por exemplo, não torna a carne de porco um alimento puro, porque ela sequer deve ser considerada alimento. Isso para dar o exemplo da carne de porco, né? Tem vários outros exemplos. Camarão, por exemplo. Não existem alimentos puros ou impuros. Não existe isso. Ah, esse é alimento puro, esse é alimento impuro. Não, 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 não. O que existe é alimento e o que não é alimento. Ou é ou não é. Logo, vamos dizer assim, não se insere naquilo que o Cristo falou, porque o Cristo falou de comidas. Então ele não estava falando daquilo que não era alimento. Ele falou em Mateus 5,17 que ele veio cumprir a lei. Então, o que a gente pensa? Certamente ele veio cumprir os preceitos da Torá. Né? Ele cumpriu. Inclusive os preceitos que regem a alimentação. E por isso ele jamais poderia nos ensinar outra coisa diferente do que está na palavra de Deus, ajudando, obviamente, a organizar o corpo humano. Né? Essa maravilhosa máquina que serve de base material para a alma e para o espírito. Juntos são a coroa da criação, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Amém? É isso. Enfim, né? O Cristo nunca nos ensinou que podemos comer de tudo. Não, jamais. Ele não falou isso. Ao contrário, ele deixou bem claro que a contaminação mais grave está, na realidade, em nos afastarmos da palavra de Deus. Amém? Esse é o nosso estudo de hoje. Fique com Deus, você, sua família, toda a sua casa. Que Deus os abençoe para a honra e glória dele. Nós colocamos aqui a sua família, à sombra da onipotência de Deus.
em nome de Jesus. Uma ótima semana para você, fica com Deus. Shalom.